Então, vamos começar hoje a nossa última aula sobre os anjos, pedindo para Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, a sua intercessão, abrindo a nossa inteligência, para que a gente aprenda um pouco mais sobre a criação de Deus, né? E pedindo pelo nosso anjo da guarda, que nos guia para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente vai estudar algumas das capacidades dos anjos. Começa pelo poder de iluminar. Denomina-se poder a capacidade do anjo de iluminar. Iluminar é um ato próprio da onisciência divina, pela qual irradia luz, a graça sobre o intelecto angélico e ou humano, aumentando suas capacidades. A iluminação é a capacidade de acréscimo intelectual e de conteúdo intelectual no espírito, seja no espírito puro dos anjos e na alma espiritual do homem. A essência dessa iluminação comunicada ao espírito angélico é o amor e a verdade divinos, ou seja, a palavra divina. Sendo assim, o anjo pode iluminar outro anjo ou o homem. Então, isso tudo tem a ver com a, a forma como Deus governa as coisas, né? Ele criou uma hierarquia para governar o mundo, todas as suas criaturas, o universo inteiro, e através dessas criaturas ele age, né? A providência divina age. Então, sempre a ação direta de Deus, mais uma vez a gente está vendo aqui que ela nunca é muito ordinária, né? Em geral, ele age, né, pelas criaturas. Ele gosta disso, né? E então o anjo, ele tem sempre a capacidade de iluminar o anjo inferior a ele, né, na hierarquia que a gente já estudou, ou iluminar um homem, tá? Então, o anjo mau, pela escolha que ele fez, ele perdeu essa capacidade. Claro que ele não tem a luz divina nele, né? Ele tem as trevas. Mas nem o anjo mau, nem o bom podem iluminar internamente a vontade humana, pois ela permanece livre para escolher. Então, o anjo, ele ilumina o intelecto, né? A vontade é onde está a nossa liberdade, a nossa escolha. Então, eles não têm acesso à nossa vontade, né? Só Deus é que tem esse acesso e sabe como lidar com a nossa vontade, né? Mas ambos, tanto o anjo bom quanto o mal, eles podem influenciar a vontade humana externamente, persuadindo o intelecto, excitando o desejo, atuando na imaginação, nos sentimentos ou pensamentos, ou seja, eles podem ter uma ação indireta na vontade, tá? Através de coisas externas. Então, em geral, o demônio ele nos conhece por observação, né? Eles não têm acesso à nossa alma, né? Nem mesmo o anjo da guarda. O que eles sabem da gente é por o anjo bom porque Deus revela a eles, né? O anjo mau porque Deus permite a ação dele na gente, em geral, porque ele observa, né? E como ele nos conhece, porque nós já fomos dele, né? Quando nós pecamos, então ele sabe, assim, né? Que nem mãe que quando olha para o filho sabe que o filho está mentindo, sabe que o filho está escondendo alguma coisa. Não, assim o demônio, ele observa a gente, na medida que ele, né, nos conhece também, de uma certa maneira. Esse conhecimento é muito entre aspas, né? Vocês já entenderam. Então ele tem como nos persuadir. O anjo bom, ele ilumina ensinando e manifestando uma verdade divina. Ele guia o homem sempre para a salvação. E tudo isso quem faz, essa questão do ensino,
é o anjo da guarda, também chamado de anjo custódio, porque custódia é aquela é uma caixinha que guarda as coisas, né? Então, a gente até pode chamar o ostensório também de custódia, né? Então, é como uma caixinha que guarda as coisas, né? Então, ele é aquele que nos guarda. E o anjo bom, ele vai sempre agir para a nossa salvação, e a gente não pode nunca esquecer que, além disso, como ele é bom, ele é sempre superior ao demônio, né? Mas a gente também não pode esquecer que São Pedro mesmo falou, né? Que a gente tem que vigiar e orar, porque o demônio está sempre à nossa volta, né? Procurando a quem devorar. E então a gente tem que aprender a fazer o discernimento dos espíritos, essas coisas todas, que isso já é um conhecimento de uma outra ordem de estudo, né? Que não vem o caso aqui. Agora, uma coisa que me chama muita atenção que do anjo mau é que ele persuade incitando a ignorância, que é privar o ensino da verdade, deformando o espírito humano, guiando para a perdição. Isso de incitar a ignorância e privar o ensino da verdade é uma coisa que a gente vive muito hoje em dia, né? De uma forma assim espetacular, né? Porque a privação da verdade, inclusive, até no ensino de matérias que não dizem respeito diretamente à religião, né? Mas que ficaram tomadas por ideologias, né? Onde você não consegue enxergar, né? A verdade das coisas. Então, a gente está num nível assim de manipulação do mal que é muito impressionante, né? Porque ele sabe mesmo, né? Primeiro que o mundo é dele, né? Ele é o príncipe do mundo. E Jesus fala isso biblicamente. E segundo, que ele chegou num refinamento assim, e numa grande permissão de Deus, né? Para estar nesse refinamento, né? A ponto assim de justamente ele atua na educação, né? A gente sempre está falando disso, essas questões políticas, elas não são só questões políticas no nível material, né? Elas são questões no nível espiritual mesmo, né? Sobrenatural, né? O mal atuando assim de uma forma implacável no mundo, né? Então eu fiquei assim muito impressionada com isso. E a gente vê isso até dentro da nossa igreja, né? A deformação, ou seja, não é a informação errada que leva à deformação da alma, né? Aquilo assim que não é dito claramente, né? Assim, o mal é o mal, o bem é o bem. Você tem que odiar o pecado. Ah, não pode falar a palavra ódio, não, mas a palavra ódio significa que se você gostar um pouquinho do pecado, você está gostando de Satanás, então não pode. Toda essa manipulação, né, da linguagem, da inteligência, né? Como o demônio sabe mesmo, né, que a atuação de Deus na inteligência é importante, e ele colocou o homem nesses tempos como um grande sentimentalista, né? Guiado pelos seus sentimentos, que é a pior bússola que o homem pode ter, né, para ser guiado, porque os nossos sentimentos são totalmente falhos por causa das concupiscências, né, que atuam nele ali. Enquanto que a razão, não, ela está sempre iluminada, né? Até porque, vejam só, o anjo, ele não tem corpo, ou seja, ele não tem sentimento, tá? Então, a gente logo conclui que o amor não é um sentimento, e a gente logo conclui que quem se guiar pelos sentimentos não está bem, porque se o anjo não se guia pelos seus sentimentos, porque nem tem, ou seja, não é necessário ter sentimento para amar e para chegar e para estar na verdade, né? Então, o anjo, assim, é realmente um parâmetro, assim, para desmoronar toda essa coisa do sentimentalismo que a gente vive, né? O amor realmente não é um sentimento, é uma escolha, né? Eu quero. Aí, né, se o amor fosse só, né, palpitações cardíacas, a gente estava perdido, né? E a gente pode até falar de Jesus, assim, ah, mas Jesus chorou, mas Jesus isso, mas Jesus assim. Jesus era Deus verdadeiro e homem verdadeiro, perfeitíssimo. Então, os sentimentos dele como ser humano
né, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né, eles estavam elevadíssimos com total domínio da razão, porque ele não tem o pecado. No nosso caso, nós temos o pecado. Então, ele foi feito semelhante a nós, menos no pecado. Então, como nós temos o pecado, nós tem coisas que nós não podemos equiparar a forma como ele expressou o sentimento dele, porque isso não quer dizer que o sentimento dele seja como o nosso. O sentimento dele é um sentimento absolutamente dominado pela razão, né? Porque ele não tem pecado. Então, ele está em total harmonia, né? As faculdades superiores da alma, que é inteligência, vontade e memória, estão totalmente, né, em total domínio com o corpo, com os sentidos, com os sentimentos. Então, tudo dele é ordenado, harmônico, porque a gente é que não é, né? Então, a gente tem que aprender também a não se fiar nisso como se ele tivesse desordem nele, senão a gente estaria entendendo ele de forma errada, né? E, na verdade, o que isso indica é que nós temos que elevar os nossos sentimentos para a ordem, né? Então, Jesus está apontando o caminho, né, da ordem, inclusive a nível de sentimento, né? Então, então voltando aqui, eita, peraí, eu, peraí, esse texto aqui está errado, está no lugar errado, foi isso que eu corrigi ainda agora e ele continuou. Peraí, então eu vou voltar aqui, ó. Então, é, Então, o anjo, olha que coisa interessante também. O anjo, ele nos ilumina e é, ele também pode atuar nas graças habituais advindas dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Então, a alma, ela consegue instantemente alguma coisa que levaria muito tempo para ela conseguir, se ela recebe a iluminação direta do anjo para determinadas coisas, e principalmente nas coisas que dizem respeito aos sacramentos, porque é como se ele criasse uma superpotência ali naquilo, né? Além da graça do sacramento, ele vem em cima também, né? E isso faz com que a gente possa alcançar coisas, graças muito grandes, assim como também compreensões intelectuais, né? Por exemplo, um teólogo que seja católico de verdade, no sentido da palavra, tipo, eu recebo os sacramentos e tudo. Então, ele tem capacidade de inteligir com muito mais rapidez, né? Alguma coisa que que um teólogo que não seja católico não poderia conseguir alcançar. Por quê? Porque ele tem a iluminação do anjo, ele tem a graça, então para ele as coisas fluem diferente, né? E outra coisa que é interessante é que o anjo também da guarda, ele atua no estado de purificação do purgatório, né? Ele alivia as dores, ele dá a esperança e paz para a alma que ele toma conta, desde que a alma né, veio ao mundo no corpo, né? Porque nós somos completos só quando nós estamos unidos com alma e corpo. No purgatório nós estamos incompletos, então ele ajuda esse homem que está no purgatório em purificação. E no céu, ele também infunde conhecimentos divinos mais sublimes. Então, ele também atua no céu. Eu achava que ele não atuava no céu, não. Foi uma coisa que eu aprendi. O anjo da guarda realiza em nós a providência divina. Essa frase eu destaquei porque eu achei super interessante, porque a gente esquece de lembrar que nós temos um ser do nosso lado que nos foi dado, né? Para que a vontade de Deus seja expressa na nossa vida através da sua providência, né? Então, sim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, a gente pode sempre estar muito unido ao nosso anjo, né? Para obter as graças, para sermos dóceis à providência divina. O anjo bom, eita,
Eu corrigi um monte de coisa que não ficou no texto. Olha que coisa. O anjo mau, ele tenta, né? É uma atuação dele, é uma capacidade dele, ele tenta a alma, né? Insinuando ou persuadindo a aceitar e escolher a mentira, alimentando a fantasia, lembrando imagens que impelem a concupiscência, provocando a queda em desgraça, até levar a alma à danação. Em desgraça, né? Fica fora da graça. No purgatório, o anjo mau age com a permissão divina. Deus, na sua onisciência, usa o demônio para auxiliar na purificação da alma. Então, algumas coisas que a alma sente muito ruins no purgatório podem ser feitas pelo demônio para ela se purificar. O anjo mau no purgatório, ele não só no purgatório, que ele está falando do purgatório. O anjo mau no purgatório, ele tenta, atormenta a alma, agindo na memória, para lembrá-la do prazer malicioso que foi consentido quando ela estava unida ao corpo, né? Tudo isso é para purificá-la, porque a alma sofre ao lembrar desse prazer malicioso, não só pelo arrependimento da ofensa a Deus, mas porque ela ainda está longe dele. O maior sofrimento do purgatório é esse, é a alma não estar unida a Deus. Ela sabe que ela já está salva, mas ela não sabe o tempo que ela vai ficar no purgatório, né? Ela não tem esse conhecimento. Então, inclusive, o, o demônio age nisso, quer ver, ó? Também ele pode levar a alma a um certo desespero, fazendo-se sentir muito distante da paz, ou seja, ele faz ela se sentir muito longe de Deus, quando às vezes até ela pode estar prestes a sair do purgatório, né? Existem relatos de algumas almas do purgatório, existe inclusive um museu do purgatório, não sei se vocês sabiam disso, porque são almas que tocaram em objetos, em coisas, pedindo oração e tudo mais. Para vários santos tiveram esse tipo de... Opa, alguém, acho que é o Carlos, né? É, santos que ficaram com a pele queimada, né, por causa do toque da alma do purgatório, que pediram orações, uma série de coisas, né, que sofrem muito no purgatório. É, Então, é só para lembrar, e isso é uma coisa muito séria, é que Deus não deixa de amar a nenhuma das suas criaturas, são elas que deixam de amá-lo. Inclusive, ele ama o demônio, né? A alma humana no inferno, ela não pode escapar de si mesma, pois ela é imagem e semelhança de Deus. Isso faz com que aumente o seu ódio a Deus e a si mesma. O fogo eterno faz com que arda sem se consumir, mas ainda não está completa a dor que virá depois do juízo final, quando o corpo se unir à alma, ou seja, a dor das almas no inferno e do demônio, né, dos demônios, vai ser muito pior quando dos demônios não, porque eles não têm corpo. Mas, desculpa, mas das almas que foram condenadas, quando elas se unirem aos corpos e ficarem eternamente no inferno, a dor delas vai ser muito maior. O anjo tem o poder de mover-se a si mesmo, ou ele pode mover outro anjo, a alma humana unida ou separada do corpo, ou qualquer outra criatura corpórea. Mover é um atributo do anjo. Então, eles têm o poder, né, eles têm o poder sobre a matéria, tanto o anjo bom quanto o anjo mau. Por quê? Porque eles têm o conhecimento das substâncias da matéria. Eles têm o conhecimento tão elevado, né, que eles sabem do que as coisas são feitas e eles conseguem é, mover. Eles veem as coisas pela essência, né?
Então, os anjos, eles têm a capacidade de mover os corpos, deslocando-os de um local para o outro, assim como também eles podem mover e causar vento, chuva, gerar fogo e outras coisas semelhantes. Sim, aí no caso é porque eles têm o conhecimento da matéria, eles conseguem como que manusear é uma palavra muito humana. Enfim, eles conseguem agir na matéria, parece que em geral eles agem no ar. Eles condensam e conseguem fazer esse tipo de coisa. Ou então eles agem direto em alguma criatura para provocar fogo ou chuva, alguma coisa assim, tá? Agora, o Santo Tomás chama atenção, e aí eu coloquei aqui para a gente tomar cuidado, que há uma ordem natural na estrutura substancial das coisas, segundo a sabedoria divina, sobre a qual nem os anjos bons e maus podem operar livremente. Quer dizer, não é assim que eles vão ficar saindo por aí mexendo nas coisas, assim, vou fazer um pouco de chuva aqui, sei lá o que ali. É que as suas operações sobre os corpos se dão sobre aquilo que já. Ah, sim. Então, as coisas, quando eles fazem esse tipo de coisa, é por permissão divina. Isso não é uma coisa usual. Ordinariamente, não acontece isso. Mas Deus tem que permitir, né? As operações dos anjos sobre os corpos se dão sobre aquilo que já possuem em potência, ou seja, eles não têm capacidade de criar nenhuma coisa num corpo. Aquele corpo já tem potência para alguma coisa que eles precisam, enfim, fazer alguma operação que é oculta para a gente na natureza, mas que eles sabem que aquilo ali pode ser provocado, como por exemplo, gerar fogo, né? Então deve ter alguma coisa ali que ele possa agir naquela matéria e começa o fogo, né? Essa falta de capacidade de atuar sobre a substância das criaturas tem efeito oposto nos anjos maus e bons. Ah, sim. Por exemplo, os anjos maus, eles não conseguem compreender como Deus age na transubstanciação. Por quê? Eles têm conhecimento da matéria, mas como eles não têm o amor divino, para eles assim uma coisa absurda Deus fazer a transubstanciação, ou seja, Deus age na substância, né? A aparência continua, a substância que muda. Eles não conseguem ter esse tipo de entendimento, até porque eles escolheram a mentira, né? E então eles não conseguem entender isso, portanto eles não podem glorificar a Deus presente nos sacrários, né? Até porque eles também odeiam a Deus, né? Então eles perdem essa grande graça, né? Olha que coisa louca, né? Eles não têm essa capacidade de para eles, por exemplo, assim, Deus encarnar encarnação no homem, quando Deus se faz homem, né, pela encarnação. Deus toma carne humana. Então, para eles também assim é outra loucura. Eles não conseguem penetrar nesse mistério, né, daquilo que Deus pode fazer na matéria, segundo a vontade dele, né? Bom, os anjos, eles não podem fazer milagres, tá? Eles apenas certas operações ocultas na natureza, ou seja, porque existe alguma coisa em potência ali e que eles fazem aquela potência, né, virar ato, né? Aí aquilo acontece. Então, ou seja, eles não podem fazer milagres, eles também não podem criar uma coisa na natureza, né? Só Deus pode fazer milagres, né? O milagre é uma graça dada gratuitamente pela onipotência divina. É causa e autoria de Deus, que produz um efeito sobrenatural na natureza, cuja finalidade é a salvação dos homens. E Deus pode se valer de homens maus e demônios para realizar milagres. Por isso que milagre não é em si um sinal de santidade. Por quê? Porque até o demônio pode ser usado para fazer milagre.
O sinal de santidade é humildade, mansidão, vida de oração. A vida ordinária de um santo é mais importante do que qualquer sinal extraordinário da vida dele. Eu lembro outro dia um padre falando que Dom Bosco, ele tinha uma vida mística muito grande. E uma das questões levantadas para a canonização dele foi essa, tipo assim, mas Dom Bosco tinha vida de oração? Porque vida sobrenatural ele tem, mas e a vida de oração dele, como é que é? Então, a igreja pediu, né, pro responsável pela causa de canonização dele para pesquisar a questão da vida de oração dele. Então, isso é muito mais importante para um santo. Agora eu vou voltar lá em cima, justamente porque a parte que eu tirei ficou aqui em cima, eu corrigi e ela continuou. Então. Ah, tá aqui. É, é a questão do inferno. No inferno, o demônio atormenta a alma por oposição com a sua presença, manifestando todo o ódio, levando a odiar-se a si mesma. Outro flagelo no inferno é a impossibilidade de evitar a presença do amor divino. Por quê? Porque todas as criaturas foram feitas, né? É o amor criador de Deus, né? Então, mesmo odiando a Deus, né, e tendo sendo seu opositor, né, quando Satanás disse não servirei, então, mesmo assim, ele não consegue evitar que ele saiba que ele é uma criatura criada por Deus, né? E isso lhe causa uma terrível contorção, olha que coisa incrível, decorrente do fogo do amor divino sobre a alma condenada. Agora, porque o demônio também tem essa contorção no espírito dele, que é como se fosse, né, a expressão é, da nação mesmo, né? São contorções que eles têm. Deus não deixa de amar nenhuma das suas criaturas, são elas que deixam de amá-lo. A alma humana no inferno não pode escapar de si mesma, pois ela é a imagem e semelhança de Deus. Isso faz com que aumente seu ódio a Deus e a si mesma. O fogo eterno faz com que arda sem se consumir, mas ainda não está. Ah, eu já li isso, completa. Ué, então, o que que. Onde está a parte que eu precisava ler? Não sei, perdi, gente. Eu sei que tinha umas partes aqui em cima que eu cortei, eu tive que cortar porque estava no lugar errado. E eu não sei onde está, pois é, eu não sei onde está agora, mas o fogo do inferno é o fogo do amor divino, tá? Olha que incrível isso. O fogo do inferno é o fogo do amor divino. É o mesmo fogo do purgatório, que também é o fogo do amor divino, que é o mesmo fogo do Espírito Santo. Deus é luz, né? Ele é representado pelo fogo. É Não ele. é nessa parte, não. O mesmo fogo do purgatório é o fogo do inferno, pois é o Cadê? fogo de amor divino. É isso? Onde você está lendo isso? Tá em negrito aí, ó, como se fosse um É! título. Oh, que coisa! Eu estou procurando e não achava. Que tonta. Mas tinha uns trechos maiores descrevendo algumas coisas. Eu não sei. Então, esse tipo de coisa vocês vão ver. É uma forma de. O demônio, ele tem como agir na matéria. Então, é incrível isso, né? O fogo do inferno é o fogo do amor divino. Isso é uma loucura, né? Imagina o que é o demônio, né? Ele está ali, ou seja, para a gente ver o que é também a justiça divina, né? Porque esse Deus misericordioso e amoroso, ele é justo e, inclusive, ele está em toda parte, inclusive no inferno, né? Não há um lugar que ele não possa estar, né? Ele sendo Deus, ele pode estar, inclusive, no inferno.
Isso é uma coisa louca, né? Se a gente começar a meditar sobre isso. Outra capacidade do anjo é a manifestação na aparência, e na possessão. Então, eles têm o poder de assumir a aparência de corpos. Eles não é que eles, de repente, tenham corpos. Eles têm a capacidade de, tá aqui, ó, eles operam a partir do ar, que pode ser mudado e convertido em qualquer coisa. Eles condensam a quantidade necessária para formar uma figura de um corpo, porque eles têm esse domínio sobre a matéria, isso tanto o bom quanto o mal, tá? Então, quando se fala assim, o santo tal via o anjo. Então, o anjo não tem corpo. Então, para ele se manifestar, ele precisa se manifestar de uma maneira que o nosso intelecto compreenda o que está acontecendo. Por quê? Porque ele não tem como manifestar o espírito dele, porque nós não conseguimos ver um espírito, né? Nós não conseguimos entender o que é um espírito. Então, ele consegue fazer esse tipo de coisa. Agora, o anjo bom, ele assume, está aqui, ó, corpos com fulgor esplendorosos e belos. Porque e ele também comunica pela aparência dele que ele é um ser superior. Todo mundo que vê o anjo, né, na Sagrada Escritura e os santos, sabe que é um ser superior a si mesmo, né? Até a Virgem Maria sabia disso quando ela viu o anjo, né? Agora, o anjo mau, ele tem uma aparência, só pode ser feia, aberrante e repugnante, né? Porque se ele não tem Deus, ele não pode ter beleza, bondade, unidade, verdade, harmonia, ordem, não tem nada disso, né? No entanto, o diabo pode enganar-nos se fazendo anjo de luz, pois ele consegue, por seu poder natural, tomar a forma aparentemente bela e harmoniosa. Tanto é verdade que os santos sempre desconfiavam disso, e quando eles tinham uma visão de Jesus, eles jogavam água benta. Santa Teresa d'Ávila fazia disso. Jogava água benta nas aparições, porque se fosse o demônio ia embora, né? Ou seja, isso a comprovação do conhecimento dela, né? E dos santos. Tipo assim, eu não vou confiar no que eu estou vendo, né? Porque eu sei bem quem eu sou, né? E eu sei que o demônio também pode se travestir de anjo de luz. Uma santa chegou a cuspir no anjo dela, porque ela achava que não era o anjo, que era alguma coisa de anjo de luz. E aí o anjo dela aparece de novo para ela e fala: mas era eu, mas tudo bem, foi, né, é uma prudência, né? E até uma desconfiança de si mesmo, e também assim, não para a gente ver como que as coisas extraordinárias elas são descartadas pelos próprios santos, né? O santo não confia nele mesmo. Um milagre eu não posso fazer, então eu não vou. Eles sabem disso, né? A diferença de uma pessoa que não é humilde é justamente essa. Uma pessoa que vaidosa acharia incrível ter feito um milagre, né? Uhum. Flávia, falta três Oi. minutos, tá? 3? É, Então acho que não vai dar tempo. Ou vai? Vamos tentar, né? Vamos lá. A possessão é a capacidade de manifestação do demônio sobre a alma humana, enquanto entra no corpo do homem, mediante uma operação que consiste em tomar, assumir, possuir as faculdades da alma, e mediante isso todo o corpo. Eu acho melhor a gente parar, não vai dar tempo. Então vamos parar. tá.